Olá, saudações a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da segunda semana do mês de novembro da disciplina de Matemática 1, onde na nossa agenda de hoje, dia 10 de novembro, a gente vai estar fazendo a correção das páginas 141 e 142 do módulo 4. Além disso, a gente vai trabalhar com conteúdo medidas de comprimento. Essa vai ser a primeira parte do conteúdo e na nossa segunda aula a gente vai dar continuidade e teremos também a atividade do dia, ok? Então, espero que todos vocês estejam bem, espero que estejam com o caderno em mãos para fazer as principais anotações a respeito da nossa aula e também para acompanhar a correção das questões das páginas indicadas no módulo, certo? Então, a primeira questão da atividade sobre o conteúdo de fluxograma é uma questão pessoal, onde em seu caderno você iria escrever um algoritmo com algumas atividades que você executa todos os dias, como tomar banho ou almoçar. Depois, vocês iam representar por meio de um fluxograma. Então, essa resposta é uma resposta pessoal. Vocês podem tomar como base o fluxograma que a gente viu na aula passada, que mostrava o passo a passo de como se escovar os dentes. A questão de número 2 pede para que você complete o fluxograma que representa as etapas para verificar se o número é par ou ímpar. Então, tem o início, escolha o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se sim, o número é par. Se não, o número é ímpar. E chegamos ao fim. Tranquilo? Continuando, temos a questão de número 3, que diz: é comum as empresas usarem o diagrama para representar sua estrutura hierárquica. É o que chamamos de organograma. Cada retângulo apresenta um cargo dessa empresa e a direção da seta indica a ordem de hierarquia. No organograma abaixo, por exemplo, o vice-diretor é subordinado ao diretor. O mesmo acontece com os gerentes e a relação em relação ao vice-diretor. Então, observe, quem está no topo é o diretor. Em seguida, vem o vice-diretor, depois o gerente de produção e o gerente comercial. Tomando como base o gerente de produção, os cargos que estão subordinados a ele é o de supervisor, operador e auxiliar. Em relação ao gerente comercial, temos o coordenador e temos o vendedor. E um organograma, ele representa cargos e não pessoas. Assim, mesmo se houver 10 operadores na empresa, apenas um retângulo representa esse cargo, como é o caso que podemos ver nesse organograma. O item A diz que, de acordo com o organograma acima, os operadores são subordinados a quais cargos? Galera, no caso dos operadores, eles são subordinados aos cargos que estão acima deles. Quem é? O supervisor, o gerente de produção, o vice-diretor e o diretor, não é? E em relação aos coordenadores, quem é subordinado a eles? Né? Os coordenadores, eles são subordinados aos cargos de gerente comercial, vice-diretor e diretor, né? O item B, ele quer saber o cargo com maior autoridade administrativa na empresa. Galera, o cargo com maior autoridade, como podemos ver, é o cargo de diretor. E o de menor autoridade, como podemos ver, é o cargo de auxiliar, né? Nesse organograma, quem está no topo possui o cargo de maior autoridade administrativa. Em seguida, temos a questão 4, que diz que já estudamos que o quadrilátero é um polígono com 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Complete o fluxograma. A gente vai completar o fluxograma, que representa as etapas para classificar um quadrilátero em trapézio, losango, retângulo ou quadrado. Então, vamos lá. Temos o início, temos a escolha do quadrilátero, em seguida, tem pares de lados paralelos?
Se não, não é um paralelogramo. Se sim, a gente vai verificar se ele tem dois pares de lados paralelos. Se não, trapézio. Se sim, tem 4 ângulos internos retos. Se não, é um losango. Se sim, aí vem o seguinte questionamento. Tem os 4 lados com a mesma medida? Se não, a gente está se tratando de um retângulo. Se sim, a gente está se tratando de um quadrado. Então, aí são as palavras-chave que completam esse fluxograma em relação aos quadriláteros. A questão 5 pede para que você se junte a um colega e construa um fluxograma para classificar um triângulo em escaleno, isósceles e equilátero. Nós vimos que um triângulo equilátero é aquele que possui todos os lados com medidas iguais, o isósceles possui ao menos 2 lados com medidas iguais e o escaleno possui os lados com medidas diferentes. Eu vou mostrar para vocês um exemplo desse fluxograma. Como podemos ver, temos o início, o próximo comando, escolha o triângulo, o próximo. Os 3 lados têm medidas diferentes? Se sim, ele é escaleno. Se não, tem o seguinte comando, os 3 lados têm medidas iguais? Se sim, ele é equilátero. Se não, ele é isósceles. Fim. Aí é um exemplo de fluxograma que a gente pode usar para resolver a questão de número 5, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa atividade, certo? A correção. Hoje a gente vai estar estudando o conteúdo de medidas de comprimento, né? E aí eu começo com a seguinte pergunta: qual é a sua altura? Né? Certamente, a sua altura é 1 metro e alguma coisa. Por exemplo, a minha altura é 1,72 m. Veja, para mim determinar a minha altura, eu usei um instrumento, que no caso é uma trena, para medir. E vejam que nessa medição tem algumas unidades de medida, como metro e centímetros. Não é isso? Então, as medidas, elas fazem parte do nosso dia a dia. E elas estão presentes nas mais variadas situações que a gente vivencia a cada dia, certo? Muitas vezes a gente usa algumas unidades de medidas, né, como centímetro ou metro ou quilômetro, né, que a gente muito conhece, mas que antigamente essas unidades não existiam, né? Antigamente, para se medir alguma coisa, como não existiam essas unidades padronizadas, eram usados partes do corpo humano, tá bom? E a gente deve considerar que a unidade padrão de medida de comprimento é o metro. Metro começa com M, que vem de medida, né? Metro vem do grego, da palavra metron, que indica medida, certo? Significa medida. Então, como eu havia falado antes, antigamente usavam-se partes do corpo para medir, como por exemplo, temos aí nesse exemplo a braça e a jarda. A braça é justamente a distância entre as duas mãos abertas, né? Os braços abertos, as mãos abertas, né? E aí a braça era justamente essa largura, da palma da mão até a outra. A jarda era do meio da cabeça até os dedos da mão, não é isso? Também tínhamos o cúbito, que é essa medida aqui, ó, que vai do cotovelo até o cotovelo flexionado até o outro estando estendido, né, indicado pelos dedos da mão também. Tínhamos o pé, né, e o passo, e também tinha-se o palmo, né? Além disso, também tinha a polegada, que era medida através desse pedaço aqui do dedo, né? Polegada, certo? Então, pessoal, eu vou fazer um questionamento. Todos nós temos tamanhos iguais? Será que a pessoa que tem uma estatura maior, ela vai ter o palmo do mesmo tamanho de uma pessoa que possui uma estatura menor? Será que uma pessoa que possui estatura maior, ela tem o passo do mesmo tamanho de uma pessoa que tem uma estatura menor? Não, né? Então, podemos ver que há uma diferença de tamanho entre os membros das pessoas,
né? Tipo palmo, das pessoas são diferentes, né? Certamente, se você for medir o tamanho do seu palmo com o tamanho de palmo de outra pessoa, dificilmente vai dar o mesmo tamanho, né? Então, essas medidas, elas geravam uma certa confusão, né? Porque não eram valores precisos. Daí surgiu a necessidade de se ter um sistema, né, em que as unidades fossem universais, né, que pudessem ser usadas por todos, né, de modo que garantisse uma medida mais precisa, mais confiável, mais fiel, né? Então surgiu o sistema métrico decimal e junto dele surgiu o sistema de unidades de medidas, tá bom? O SI. E aí nós temos como unidade padrão o metro, né? O metro que a gente vai representar pela letra M. E além do metro, temos outras unidades de medida derivadas, que são os múltiplos e os submúltiplos do metro. Como a gente vai ver aqui, através do sistema métrico decimal, nós temos as unidades derivadas do metro, que no caso é o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Essas são as unidades derivadas do metro, ok? O quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, eles são classificados como múltiplos do metro, certo? Já o decímetro, o centímetro e o milímetro, eles são classificados como submúltiplos, tá bom? Então, as unidades derivadas do metro se dividem em múltiplos e submúltiplos, sendo que o múltiplo é o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, e os submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro. Veja que o quilômetro a gente representa por km, o hectômetro por hm, o decâmetro por DAM, o decímetro dm, o centímetro cm e o milímetro mm. E a unidade padrão é o metro. Também quero dizer que na nossa próxima aula a gente vai trabalhar as conversões entre essas unidades de medida. A gente vai ver como é que transforma metro em centímetro, milímetro em metro e assim por diante, tá bom? Então essa aula de hoje a gente está tendo noções básicas, mas que na próxima aula a gente vai aprimorar mais o nosso conhecimento a respeito do sistema métrico decimal, tá bom? Então, aguardo todos amanhã na nossa próxima aula, onde a gente vai dar continuidade a esse conteúdo e teremos atividade, tá bem? Tenham todos uma excelente tarde, bons estudos e aguardo todos amanhã na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!